Eu tive uma experiência, eu só vou externar publicamente porque a gente já conversou e já resolveu. Porque eu sou muito reservado, eu não gosto de ficar falando de ninguém. E tô só ilustrando um episódio aqui e não, de verdade, não tô falando mal, muito pelo contrário. Eu tenho uma passagem marcante com o Felipe Bastos em dois momentos. Primeiro, uma vez eu fui em São Januário na época do. Cara, se eu não me engano, foi a campanha Vasco Solidário. Que o Vasco estava arrecadando alimento, eu levei bastante alimento lá no Vasco. E aí eu entrei, passei na social, fui conversar com alguns funcionários do Vasco. E a época, o Vasco, muito aquele problema de salário atrasado que hoje, com o aporte da 777, tá, os salários estão em dia, já indo pro terceiro mês já de salário em dia. Então, assim, eu falei, cara, eu mesmo vou perguntar a alguns funcionários. Eu falei, pô, galera, como é que tá o clima aí? Tá bom? Tá ruim? A gente escuta muito que, porra, o clima aqui é ruim, toda hora é funcionário pedindo, pô, cesta básica, cartão, não sei o que pra jogador. E até fiz a pergunta pra um funcionário, eu falei, pô, ouvi dizer muito que o Romário, porra, ele ajudava muito funcionário. Que mané Romário, pô, Romário nunca ajudava ninguém, não sei o que, blá, blá, blá. Aí, sem eu perguntar, um funcionário do Vasco virou pra mim e falou assim, cara, quer um cara que ajuda mesmo os outros? Vou falar não, chega aí. Aí tinha um menino, porra, na social, mais pra cima, aí perto da tribuna de honra. Falou, fulano, chega aí. O rapaz desceu. Falou, cara, quem te ajudou o mês passado? Ele falou, Felipe Bastos. O que ele fez? Pô, cara, eu nem pedi. Ele falou, me deu o cartão de crédito. Ele falou, irmão, vai lá, faz as tuas compras. Usa lá o que você precisa, depois você me devolve. E o Felipe Bastos, ele tem um perfil de ajudar muito as pessoas e não gosta de divulgação. Ele ajudava todo mundo e nunca gostou de se vangloriar. Ele era o primeiro a falar, ó, não fala que foi o que eu fiz. Ele gostava de fazer Sim. na ingenuidade mesmo, no amor mesmo. Essa é a verdadeira caridade. É a né? verdadeira caridade, perfeito. Essa é a palavra que eu tava procurando, na caridade mesmo. E aí elogiou muito ele. E, cara, eu soltei esse áudio no meu grupo, até dei um esporro na galera que é membro do canal. Eu falei, caraca, vim em São Januário, aconteceu isso e isso. Esse áudio virou matéria no Net Vasco. Felipe Bastos, Entendi. porra, ajuda funcionário, presta o cartão, virou uma matéria lá. Aí conversa vai, conversa vem, eu fiquei muito amigo do Castanho, trocava muita ideia e tal. Inclusive, eu sabia que o Castanho tava jogando machucado, e eu não vinha público falar disso. Castanha é um. Castanha é um. Que eu também tinha uma relação de conversar às vezes, criticava quando tinha que criticar e não criticava pouco não. E ele nunca veio reclamar que a gente estava criticando. Era um Sujeito cara que homem pra tinha cacete. autoavaliação. Sujeito homem Por pra mais que cacete. tenha as polêmicas aí, eu tenho a minha opinião em relação à questão da camisa lá. Acho que ele não deveria ter feito aquilo e tal, mas Eu tenho uma opinião tá diferente. aí outra coisa. Tá aí outra coisa que, tipo assim, eu critiquei, fiz um vídeo no meu canal falando exatamente sobre isso. E é um cara que sempre me tratou da melhor forma, assim, gente boa. Porque é isso, irmão. O cara tem que entender, tá ligado? Porque ele tá sujeito à crítica, pô. Teve uma vez, nessa época, o Vasco tava na draga do cacete pra cair, e o jogo que o Ramon é demitido foi aquela porrada de 3x0. Aliás, Vasco jogar com Bahia, lá na Bahia, é 3x0 todo jogo, né? Venhamos e Tô até convenhamos. com medo agora aqui. Quarta-feira. E em São Januário a gente tem tomado uns cascudos do Bahia também. Aí a gente conversa, vai, eu falei, pô, Caixa, o que tá acontecendo? E foi quando ele veio da Covid. Ele tava com uma contusão, ele não tava bem, tinha tomado uma pancada nesse jogo, aí falou, irmão, eu podia ter tirado o meu da reta, me tratar e depois voltar. Mas eu, como capitão, vendo o clube no momento que tava, eu preferi ir pro pau e pro sacrifício, jogar mal, tomar as críticas. Não sei se no final das contas foi positivo ou negativo, se talvez não era melhor dar a vaga pra outro e ele voltar depois no melhor momento. Mas enfim, a gente chegou até essa conversa. Eu até fico meio assim de jogar algumas coisas pra fora, justamente por não ter a formação do jornalismo, às vezes pra você não passar da maneira correta e acabar tomando uma pancada. Mas isso eu sabia e não externei. Aí voltando pra questão do Felipe Bastos, teve esse primeiro episódio aí que vazou, virou matéria no Net Vasco. E aí eu gerei uma proximidade com o Castanho e o Castanho e o Bastos eram melhores amigos. O Bastos ficou sabendo dessa parada do áudio e aí o Castanho me apresentou pra ele. O Bastos até me mandou um vídeo, divulguei lá no canal que a gente ia marcar uma resenha depois, uma entrevista. E aí, cara, depois disso eu passei a ter uma proximidade com o Bastos. A gente conversava, trocava uma ideia de vez em quando e tal no WhatsApp. E Vasco e Goiás, Copa do Brasil, jogo de volta, depois da pandemia, que o Vasco perde 1x0 em São Januário. O Abel cai, é o jogo que tem um porradeiro na arquibancada. Aquilo já deu confusão antes da bola rolar. Porra, muita gente, estádio cheio, demorou pra entrar, já teve confusão.
No dia que teve a porrada na arquibancada, o meu amigo foi embora com a namorada e a mãe no meio da confusão. E o jogo da volta, o Vasco ganha de 2-1, com o gol do Benítez de fora da área que desvia. E o teu Henrique vai cruzar uma bola, desvia e cai dentro do gol. Você ver, cara. O único gol dele com a camisa do Vasco. Cara, pra você ver. O único gol que o cara fez em mais de 150 partidas foi um gol desviado. Desviado. Então como é que eu não vou criticar esse cara, mano? Ele é lateral, né? Porra, mas peraí. Não, peraí. Porra, ele é lateral. Porra, quantos laterais aí a gente vê que faz gol? Arana. Não, o que passou pelo Vasco também. Tá no Goiás agora, se eu não me engano. Tá no Goiás? Que tava no Fluminense. Danilo Barcelos. Esse mas cara... batia falta, pô. Mas a questão não é essa. Esse cara, ele ficou no Vasco em, sei lá, uma temporada só. Foi uma temporada só que depois ele foi pro Botafogo. Ele teve o triplo de participação em gol do Henrique durante 10 anos de carreira do Henrique. Não tem como, pô. Tipo assim, me desculpa, são características diferentes, são. Mas o que eu sempre falei do Henrique ele é o mesmo jogador desde o momento que ele entrou como profissional, entendeu? Ele nunca evoluiu. Eu acho ele um bom lateral defensivo. O grande problema do Vasco, pra mim, é que o Vasco tinha o Henrique, que era um jogador mediano pra comum, sendo que os outros eram todos 15 vezes pior do que ele. Por mais que você não gostasse, só tirar por tirar, você vai botar alguém pior. O grande problema era trazer alguém melhor, que nunca veio. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Hoje a gente vê no Riquelme que por altos e baixos, por falta de sequências de ir lá por que o motivo for, ele ainda também não pegou a camisa e falou, ó, resolvi o problema da lateral. Não. E quando resolver, ele vai fazer 15 bons jogos e vai pra Europa também. Ele vai. Não tem jeito. É fato. Mas pra fechar a situação do Bastos, nesse jogo aí, até então a gente trocava ideia, e de repente eu fui ver lá, fui catar Felipe Bastos no Instagram, bloqueado. Que isso? Aí eu falei, ué, gente, o que houve? Aí mandei mensagem pro Castan. Falei, Castan, aconteceu alguma coisa, cara? Eu vi que o Bastos me bloqueou lá no Instagram, eu falava com os dois e os dois eram muito amigos. Falei, cara, o Bastinho não falou nada comigo, não. Aí eu falei, caraca, o que eu fiz? Aí conversa vai, passou. Aí o Felipe Bastos foi embora, foi pro Goiás e acabou o ano. Final do ano, tô no consultório. O Castan foi embora, me despedi, até fiquei de marcar. Eu tive 2 entrevistas marcadas com o Castan e derrubada. Primeira, Vasco e Oriente Petroleiro. Vasco ganha em São Januário 1-0, o gol do Germancano. Thales Cruz, ele raspa a bola, parece até que é de letra, mas não é. Gol. E lá foi 0-0 que o Thales tomou uma travessão. A entrevista marcada, eu ia em São Januário, quando o elenco volta a anunciar greve de imprensa. Tu lembra disso? Meu Deus do céu. O salário atrasado. Cancelou. E depois quem fala da greve de imprensa é o Castan. A primeira entrevista depois da greve foi a dele. Tava marcado, travou. E aí depois a gente foi marcar de novo, marcamos. Aí, o momento tá ruim, cancelou. Aí eu falei, porra, irmão, tu vai embora, tu foi agora pra São Paulo e a gente não fez ainda. Agora eu tô esperando ele vir pro Rio pra gente fazer. Aí teve a entrevista que ele deu pro Rica, no bagulho do Bruno, o nego tirou o bagulho de contexto pra sacanear ele. Ele falou, irmão, gosto muito de você, mas nunca mais na minha vida eu quero dar entrevista. Lógico. Ele chegou nesse nível, ele falou, não quero mais. Depois do episódio da camisa, começaram a pegar no pé dele e ficaram meio que tentando tirar coisa de contexto. Pra fechar a parada do Bastos, falei, cara, o Bastos até hoje, mano, tá bloqueado lá. Ele falou, cara, manda mensagem pra ele aí. Falei, pô, vou falar, já passou por um par de tempo. Mandei o WhatsApp dele, pô, Bastos, vi que tu me bloqueou lá e tal, o que houve? Aí ele vai e me manda uma mensagem, um áudio, sei lá. Irmão, pra mim não dá pra ter relação assim. Pô, a gente tinha uma amizade. Amizade não, a gente tinha um contato, conversava ali. Pô, achei que você foi... Não lembro exatamente o termo, duro, escroto comigo, sei lá. Falei, cara, assim, eu conheço muito a minha índole. Eu tenho certeza que eu respeito muito todo mundo. Se você tá falando, eu posso até pegar lá pra ver. Qual foi o jogo? Aí ele, Vasco e Goiás. Inclusive, eu joguei muito bem esse jogo. Falei, ó, tô no dentista... Vou acabar minha consulta aqui, vou ouvir e vou te ligar de volta. Pode? Ele, não pode. Beleza. Fui ouvir a análise, botei no 2, velocidade 2. Sabe o que eu falei? Falei, então, Felipe Bastos, fiz a análise. Falei, ó, o Felipe Bastos é um jogador que a gente vê aqui com a bola no pé, ele tem qualidade, ele tem bola longa, ele sabe chutar em gol. Mas eu acho que defensivamente ele deixa muito hoje a desejar. E, inclusive, o lance que eu critiquei ele na minha análise foi o seguinte... O Felipe Bastos, justamente por essa falta de pegada dele, ele deu um passe errado. Não lembro quem foi cobrir o erro dele, o termo que eu usei foi cagada. Ele fez uma cagada e o fulano de tal foi cobrir o erro dele e tomou um amarelo. O fulano tomou um amarelo por um erro dele. Eu usei esse termo e disse isso.
Aí eu falei, cara, aí eu liguei, falei, tudo bem, Bastão, cara, acabei de ouvir, cara, eu repito exatamente tudo que eu falei, continuo com a minha análise, e outra, se não dá pra gente ter uma relação de eu não poder te criticar e fazer o meu trabalho, então realmente é melhor a gente Claro. não ter relacionamento. E assim, eu não falei nada demais. E repito, acho que você realmente errou. Sim. O jogador, não lembro quem, tomou o amarelo por um passe errado seu. E realmente acho que com a bola no pé você constrói bem. Não à toa, o começo de Campeonato Brasileiro do Vasco da liderança é com vários gols dele. Ele bate bem falta, ele chuta de longe. Mas defensivamente o Bastos não ajudava, ele marcava muito mal. O pessoal até brincava daqueles pulinhos dele, né? Tinha aquela brincadeira na época. Então assim, cara, é a minha opinião. Depois desse episódio, eu mudei a minha linha. Porque eu falei, cara, é melhor eu manter uma distância dos atletas pra mim fazer a minha análise tranquilo. Claro. De não ter isso de... Porra, por exemplo, tu imagina um amigo do Ribamar. Esquece. E o Ribamar quebrando todo o jogo. Esquece. Ou ia perder o amigo, ou sei lá que merda que ia dar. Porque ou tu ia passar pano pro cara todo o jogo e a torcida ia te cair de pau. Dieguinho. E aí morreu, a gente resolveu, tá tudo resolvido. Por isso que eu tô expondo aqui, mas eu tenho esse episódio com o Basta.